Saudações a todos, meu nome é La Trindade, esse é o Resenha Oculta. E esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo anterior, no qual eu falo sobre a questão do teste de ancestralidade. Minha voz já está um pouco esquisita porque eu tô meio resfriado, tenho rinite, tudo. Não sei se é rinite ou resfriado, porque quando muda o tempo, aí eu fico um pouco afetado. Um mês atrás, né, tava um calor infernal aqui no Rio de Janeiro, aí agora já veio uma frente friazinha e, enfim, quem tem rinite sabe como é que é. Bom, e aí a previsão era que o teste saísse do dia 15 do mês que vem, mas, ou seja, cerca de 50 dias, né? Porque eu fiz dia 17 e agora já saiu o resultado dia 17 de abril. Então, foi menos de um mês, né? Porque na verdade eu fiz, mas até eu entregar lá no laboratório demorou acho que uns 2 dias. Então foi menos de um mês. Então, saiu, eles acabaram de me mandar aqui a mensagem, né? E, enfim, para você que não está entendendo nada, esse aqui é um teste que eu fiz, eu resolvi fazer, né? Um teste chamado Genera, na qual analisa o mapeamento, faz um mapeamento genético, né, sobre a ancestralidade do indivíduo. Nesse caso aqui em específico, eu fiz o Premium, né, que é o teste mais completo, na qual ele analisa também tendências para doenças e coisas do tipo, também traz uma seleção de coisas relacionadas à dieta, melhor alimentação, de acordo com a sua genética, né? Então, bom, estou um pouco nervoso, né? Porque, enfim, é uma coisa curiosa, né? Porque é sobre nossas raízes, nossa história, né? Eu já sei, basicamente, como eu falei no outro vídeo, qual é a minha relação genética, ou acho que sei, né? Pode ser que eu me engane, então vamos ver. Desculpa. Então, estou entrando aqui, sai da janela. E tá aqui o resultado. Vou botar aí na tela para vocês. Alan, seu DNA indica que 52% da sua ancestralidade é proveniente da África. Olha que interessante. Então eu tenho 52% africano, de africano, né, geral, e aí 23% do oeste da África, 15% da costa da Mina e 8% do leste da África, que são dos povos bantus orientais. Senegâmbia 5% e Mandê 2%. 46% da minha genética é europeia e 3% vem da América, a parte indígena, né? Então eu já sabia que eu tinha genética desses três lugares, né? Desses 3 continentes, como eu falei no vídeo. Eu só não achei que fosse tão equilibrado assim África e Europa, né? Eu não sabia que era... Eu achei que a parte indígena seria maior, né, do que tá aqui, só 3%. Mas é isso, né? É interessante isso aqui. Vamos ver aqui da Europa. Eu tenho 16% da Ibéria, 11% da Itália, 6% da Europa Ocidental, Alemanha, França e das Ilhas Britânicas, 4% basco, 4% da Fennoscândia, 3% dos Balcãs e 3% de sefaradita. Meu amigo Mário, lá de Portugal, que ficava falando que eu tenho sangue sefaradita, aí meu cara, você acertou. Eu tenho parte judaica também, 3% sefaradita. E é agora aqui na América, né? 3% aí não tem. Não tem uma... Só fala que é América, né? Enfim,
Até porque a questão do mapeamento, pelo que eu vi, a questão do mapeamento genético indígena, né, ela é muito escassa, né? Primeiro porque, né, nossos ancestrais indígenas foram muito, como é que se diz, rechaçados, né, durante muito tempo em relação às pesquisas de diversos tipos, né, culturais, genéticas, etc. Então eu acho que realmente não deve ter um banco de dados ainda muito bem formado para saber diferenciar uma etnia da outra, etc. Como acontece, por exemplo, no caso europeu, africano e tudo mais. Mas é isso. É interessante pra caramba isso aqui, né? E aí, cada partezinha dessa, né, conta um pouco acho que da nossa história, né? E é justamente isso que eu cliquei aqui, ó, na parte do oeste da África. Aí ele vem dizendo aqui, ó, o que é. Então cada partezinha lá que você clicar vem dizendo um pouco da história, né, daquele lugar. Saí aqui sem querer. Bom, então meu mapeamento genético é esse: 52% africano, 46% europeu e 3% americano, indígena. É a menor parte. Essa parte europeia, inclusive, como eu falei no outro vídeo, eu já sabia, né? Porque uma grande parte aqui da família é de fato branca, etc. Então ficou mais ou menos 50-50, né? Digamos assim. Porque, enfim, 46% para 52% africano. Não, 50-50 não, porque aí também eu não posso negar que tem os 3% ali indígena, né? A menor parte, mas enfim, está presente no meu sangue. E é isso, não sei nem muito mais o que falar, porque é um momento assim que a gente fica meio, né, refletindo. Mas eu acho que o principal é aquilo que eu falei, né, no outro vídeo, que isso não muda, né, o fato de que isso aqui é Brasil. E Brasil é isso, né? Então a gente é advindo dessas misturas, de todos esses contextos, né? De pessoas que aqui se encontraram, se mesclaram, geneticamente, culturalmente, religiosamente, e nós somos fruto disso tudo. Nós somos consequência disso tudo, né? Então, eu, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer essa parte, né, da minha genética e ancestralidade europeia, por exemplo, né? Perdão. Como alguns de vocês sabem, que me seguem mais tempo, eu morei na Europa um tempo, então eu tive essa oportunidade, né? Mas eu acho que também é hora, né, de começar a olhar para esse lado também africano, coisa que eu já venho fazendo, na verdade, né? Desde que a Quimbanda chegou e o quemetismo, né, o Egito e tudo, a questão da religiosidade egípcia, etc., eu venho levando meu olhar para essa parte africana e também para a parte americana, ameríndia, né, indígena. E tudo isso faz parte de mim, né? E faz parte do Brasil, visto que eu faço parte do Brasil, e faz parte de muitos de vocês aí que também me assistem, me acompanham. Porque o que define isso tudo no final das contas não é a cor da nossa pele e muitas das vezes nem o sangue, né? Porque por mais que muitas das vezes a gente tenha sangue de um local ou outro, antes dessa mistura, esses povos não eram misturados. E muitos deles se misturaram porque foram forçados, mas outros também se misturaram porque quiseram se misturar, né? Então a gente não pode considerar que a mistura do Brasil foi sempre forçada, etc. A gente tem vários registros históricos, né, de brancos que casaram com pretas, pretos que casaram com brancas, indígenas que casaram com pretos e pretas e brancos, etc. Não porque foram forçados, mas porque se apaixonaram por aquelas pessoas. E trocaram ali as suas experiências culturais, as suas vivências religiosas, misturaram isso tudo porque quiseram fazer dessa forma, né? Então aqui o que eu estou querendo falar com isso não é negar a parte histórica
terrível que a gente viveu com essa coisa de colonização e tudo mais, né? Os nossos ancestrais aqui. Mas lançar um outro olhar sobre isso, né? Um olhar também positivo sobre a coisa. De dizer que a gente pode sim se orgulhar dessa nossa herança mestiça, multicultural, plural, e transformar isso na nossa identidade, né? É como eu falei no outro vídeo, o fato de eu ter 52% aqui africano não me torna africano. 52% não é 100%, né? E mesmo que desse 100%, eu não nasci na África, por exemplo. Poderia ser um indivíduo, né, que desse 100% tivesse nascido aqui no Brasil. Então a cultura também faz parte disso tudo, né? Uma etnia não se forma apenas pelo sangue que ela carrega, mas também pela cultura que ela traz. Então um indivíduo pode ter 100% ou 50% disso ou daquilo. Mas no final das contas, o que identifica ele como indivíduo? É o local onde ele nasceu, é a cultura que ele pratica, que ele vive. São as pessoas com as quais ele se relaciona no dia a dia. Isso é o que forma o indivíduo. Então por isso que eu afirmo isso, né? Que nós somos brasileiros. Independentemente da nossa predominância genética, o que nos constitui culturalmente, etnicamente, etc., é essa nação aqui, esse povo, é o Brasil. Cada um com as suas características, cada um com a sua história, com a sua vivência, mas ainda assim unidos sob essa mesma nação. E é isso. É um momento de buscar entender. Então o que eu vou fazer agora é querer entender, né, quais são essas partes ali africanas da qual minha genética é advinda. Olhar também para essas partes europeias, tudo, né? As partes maiores aqui, ó, deixa eu ver aqui. A parte maior de África que eu tenho é do oeste da África, com 23%. E da Europa é da Ibéria, que é, né, entendível, né? Ibéria ali é Portugal e etc. 16%, mais 11% da Itália e 6% da Europa Ocidental, Alemanha e etc. Então, enfim, né? Isso talvez explique muita coisa, talvez venha explicar muita coisa, mas também, mais do que qualquer expectativa, é isso, é se conhecer, é poder se afirmar naquilo que sente que é. E eu, mais do que nunca, me sinto isso, um brasileiro mestiço, né? Fruto dessa mistura toda. Então eu agradeço a sua atenção até aqui, muito obrigado. E a gente segue na nossa brasilidade, segue na nossa mestiçagem, né? Na Quimbanda aí, cultuando esses três aspectos, né, da nossa história, a parte ameríndia, a parte africana e a parte europeia, tudo junto, né? Sem colocar ninguém acima de ninguém, que todo mundo faz parte da nossa história, cultura, genética e espiritualidade. Muito obrigado, até a próxima.